e onde a honestidade intelectual se fez presente, porque não lançou para o ar vitórias em locais onde esta não se verificou. Daí que aquilo que ele conseguiu apresentar de resultados é fruto de muito trabalho, muito rigor, muito cruzamento de dados. E foi isso que ficou para a história e dado a saber que, de facto, houve um candidato legitimamente eleito e há um candidato legalmente imposto por uma estrutura partidocrata que se chama, finalmente, Conselho Constitucional, mas que vinha de uma CNE partidarizada, com um bispo que mais parece um Satanás, porque subjugou-se ao tempo, e também o STAI, todos partidocratamente identificados. Boa noite, Dr. Dinis Tivani. Boa noite, Isidro. Então, Dr. Dinis, o seu minuto. Vamos fazer uma pequena retrospectiva. O princípio eleitoral já não vinha eivado de vícios que justificassem uma denúncia? Por que vocês não o fizeram? Desculpa, William, uma denúncia a que nível? Não eram eivados. Já não havia vícios no período do processo pré-eleitoral, quer do registro, quer das mesas de voto. Já não havia aí procedimentos que eram ilegais. Vocês denunciaram esses atos pretéritos às eleições ou não? É assim, nós temos Boa noite, Angola, boa noite, Moçambique, boa noite a todos, ou bom dia, em função da hora que nos estiverem a ver. Indo à questão que o William coloca, nós temos uma candidatura especial, porque ela advém de forma pura àquilo que o preceito constitucional apregoa. As eleições presidenciais em Moçambique, elas verdadeiramente são candidaturas, advêm de candidaturas particulares. Portanto, existe uma coisa que é o partido, a outra são os candidatos presidenciais. Claro que nós temos a ideia de que, pronto, vamos supor, Daniel Chapo, Filipe Jacinto Nunes, assim como da Cama ou Lutero Simango, eles já vêm de partidos históricos. Então, o seu candidato sai daquele partido. Mas todo o processo para a candidatura à presidência da República, ele é um processo individualizado, que se distingue totalmente do processo para o partido, que este luta pelas eleições legislativas, neste caso agora, essas são as quartas provinciais. Portanto, o Venâncio Mondlane nunca teve um partido. Tanto é que ele lançou a sua candidatura no momento em que ele estava em processo já tinha culminado, né, com a cisão ao Partido Renamo. Ele lança a sua candidatura como um independente. Entretanto, a dado passo, achou que poderia compassar a sua candidatura com a organização CAD, que já tinha sido matriculada ao nível da CNE. Tanto é esta candidatura independente que ela não vai via CNE. Os partidos, quando se inscrevem para as eleições, vão por via da CNE, mas os candidatos presidenciais, eles vão por via do Conselho Constitucional. Portanto, todo o processo que antecedeu a inscrição dos partidos, que é uma das fases do processo eleitoral, foi vivenciado numa altura em que ele estava no processo de decisão com a CNE.
desculpa com a Renamo. Portanto, se havia possibilidade de fazer alguma impugnação, por exemplo, ao nível do recenseamento, ele não pôde porque não tinha um partido. Quem poderia fazer é a Renamo fez as suas, os outros partidos também. Então, só ficou assente que ele iria participar à data em que o Conselho Constitucional aprovou a sua candidatura. Portanto, não tivemos esse período. Tudo quanto nós pudemos viver depois foi após a inscrição. E após a inscrição, o que é que tinha arrestado? Pronto, a CAD foi chumbada, todo mundo acompanhou de forma ilegal, manifestamente injusta. Foi um processo indeliberado. E disso nós recorremos. Mas as decisões quer dizer, reclamamos, mas as decisões do Conselho Constitucional, por serem recorríveis, não houve saída, razão pela qual foi feito este pacto com o partido Podemos, e hoje é o partido que suporta a candidatura do engenheiro Venâncio. Então, o que nós poderíamos depois... Sim. Tivani, como é que vocês arquitetaram o conselho, o vosso centro de escrutínio? Bom, o que é que vos levou a ter necessidade de instalarem um centro de escrutínio? Não confia por desconfiança da CNE e do STAI? Exato, William. O engenheiro Venâncio, ele já está a participar nas eleições, é um político ativo desde o ano de 2013. Nessa altura, ele concorreu para o município, a autarquia de Maputo, estava ainda no MDM. 5 anos depois, aí ele chumbou, não é? Teve todo sintomático de vitória. Entretanto, o partido MDM não era suficientemente organizado. Portanto, todo mundo percebeu que ele tinha ganho. É o que acontece nas outras eleições, e principalmente as autárquicas. Mas, depois das 20, 21 ou 22 horas, normalmente o resultado altera, e dizem que é o efeito do voto rural. Portanto, que se contaram os votos da cidade primeiro, depois o voto rural é que dá vitória esmagadora a Frelimo. 5 anos depois, em 2018, ele tentou concorrer, mas foi uma altura em que ele estava a sair da Renamo para o MDM, e houve todo aparato, não é? Incluindo o próprio MDM, para impedi-lo de participar. Ele não pôde participar. Em termos de timing, que ele saiu de um partido para o outro, em função também da legislação, foi alegado que ele não tinha condições objetivas de participar, o que não constitui uma verdade. Não interessa. A verdade é que ele só pode voltar a participar numa eleição em 2023, no ano passado. E a esta altura ele já vinha com esta experiência, e também a experiência que ele vivenciou nos anos anteriores, em que ele não era um político ativo, mas percebia as queixas dos partidos de oposição com maior expressão para a Renamo. Portanto, ele começa a perceber, à medida que ia participando dos processos políticos, o que é que efetivamente acontecia ao nível das mesas, como é que a fraude era arquitetada. Então, em função disso, ele estabeleceu também um programa de controle da própria fraude. Portanto, colocando delegados de candidatura ao nível das mesas, e é uma prerrogativa que os partidos têm, mas muitas vezes eles não usam, contando que a administração eleitoral será suficientemente honesta, o que não acontece. Então, isto ele passou para a Renamo, que era crucial colocar delegados de candidatura, e depois, a partir dos delegados de candidatura, ele colocava uma espécie de postos de controle, tanto ao nível do distrito, a nível do posto, depois ao nível do distrito, e, por fim, havia o nível, podemos dizer, provincial, que é o nível da cidade. Então, é este projeto que depois foi alterado ou adaptado para nível nacional. Continuamos a ter delegados de candidatura ao nível das mesas, mas depois tínhamos um chefe do posto, depois um da localidade, e depois um do distrito, depois o provincial. Então, isto dava-nos condições de poder perceber o que acontecia quase em tempo real,
porque esta estrutura depois ela era imitada a partir, por exemplo, de grupos de WhatsApp, não é? A partir de telefonemas também, que depois receberíamos os documentos em físico 24, 48 horas depois ou mais, em função da distância. Há províncias que estão a mais de 3.000 quilómetros e nem temos transporte todos os dias, e elas também precisavam de se organizar, receber o material do distrito, então, em alguns casos, tivemos uma semana depois. Mas, em soft, nós conseguimos receber as atas editais. Então, basicamente é isto. Desconfiamos, sim, é o que referencias, e isto já vinha da experiência do ano passado, que o engenheiro Venâncio comprovou com 100% de atas editais que ganhou a eleição aqui na autarquia de Maputo. Tem dados comprovados, tem um drive. Aliás, ele contactou o corpo diplomático, contactou vários outros setores da sociedade, fez uma apresentação, todo mundo comprovou que efetivamente ele ganhou. Entretanto, por uma decisão política, até foram lhe dizer na cara, isto já é descarado, que sim, você ganhou, mas nós não te vamos entregar Maputo, porque Maputo é a capital e nós não podemos entregar a capital. A capital não se entrega. Então, basicamente, é esta experiência que nós transpusemos para o ano de 2024 e neste mais complicado ou mais complexo, nesta mais complexa plataforma. Então, conseguimos, em quase 3 dias, nós já tínhamos um cenário praticamente completo daquilo que estava a acontecer. Porque 2 horas depois ou 3 depois das urnas fecharem, já vinham telefonemas, já estavam entrando os primeiros WhatsApps, e nós temos um controle duplo ali, que era um em Excel, era um pouco mais demorado, mas depois colocamos um processo, que era um software, que tinha um output, que fazia gráficos, então nós percebíamos a tendência de votação, onde é que nós tínhamos uma maior margem por aí em diante. E foi assim que nós fomos controlando. Aliás, este output é que nos a chegar até as editais corrompidas. E nós, a partir daquele momento, estabelecemos um maior crivo e um maior controle. Foi muito mais lento. E é isto que nos fez, por exemplo, dizer... Os vossos dados são, de facto, irrefutáveis. Os vossos dados podem ou não ser questionáveis pela CNE e pelo Conselho. Por que houve receio de se fazer uma confrontação dos editais que estavam em vossa posse? Os editais não eram legais, sim, não resultavam da votação in situ? Sim. William, atenta aqui a uma questão. No ano passado, o engenheiro Venâncio ganhou porque ele conseguiu estabelecer este controle, teve 100% de editais. Este ano, a Frelimo fez um grande investimento ao nível de publicidade, uma grande campanha nos mídias, uma grande campanha de desvirtuar os conceitos, não é? De independência, de livre arbítrio para aqueles que são os votantes, por aí em diante. Então, de alguma maneira, também acreditou que fosse ganhar as eleições, ainda que tivesse a lição do ano passado. O que isto acabou fazendo? Acabou fazendo com que eles tivessem sempre um plano A e B. O plano A é que iria ganhar as eleições. O plano B é que, se ele percebesse que estivesse a perder, aí ateava o fogo sobre o processo, que foi o que acabou acontecendo. Mas para ele perceber se ele está a ganhar ou não, ele tinha que deixar primeiro algumas mesas fecharem. E foi o que aconteceu. É por isso que nós tivemos uma vitória muito expressiva logo nas primeiras, porque... mas também aconteceu nos outros anos. Só que nos outros anos eles não tiveram espaço para fazer esta reviravolta sem o nosso crivo, como estava a dizer, que aconteceu no ano passado. Então, as primeiras atas saíram. E quando ele começa a perceber que estava a perder as eleições, dá tal, faz a tal, como nós dizemos, ordens superiores. E o processo de chegada de atas editais para nós parou, pura e simplesmente. Eram 22 ou 23 horas do dia 9, parou. E nós só começamos a receber na tarde do dia 10. Aqui em Maputo a gente ainda conseguiu sair, fazer algumas fotografias, mas lá para a zona, para fora de Maputo, tornou-se muito difícil, até porque não tínhamos delegados de candidatura, que foi também uma obra de sabotagem. Então, o que aconteceu aqui? Este processo de paragem a partir das 22 para o dia seguinte
possibilitou a eles que eles começassem a rasurar as atas dos editais. Portanto, nós tínhamos atas e editais que tinham o código, portanto, podiam ser considerados verdadeiros. Entretanto, o conteúdo das mesmas era falso. Então, aqui, como é que você consegue distinguir que um é falso, outro é verdadeiro? Porque é uma cópia, o código está lá. Então, começa este exercício. Então, por que é que a CNE e o CC, que é o Conselho Constitucional, não quiseram confrontar? Não é porque eles não soubessem que aquelas atas editais poderiam ser consideradas válidas. É que eles sabiam que nós iríamos colocar a eles o desafio de fazer a confrontação com outro material eleitoral, que não seriam só as atas editais. Porque já que eles fazem, aquilo é um bloco, preenchem de uma vez e todos os outros recebem exatamente os mesmos dados. Portanto, o dado que nós tínhamos, eles também poderiam ter. Então, mas onde é que surge aqui, o que é que faz a confrontação? O que faz a confrontação é o edital mais a urna e somado ao caderno, porque o caderno é que tem a lista dos votantes para aquela mesa de voto. Então, nós conseguíamos aqui perceber aonde é que havia fraude. E, basicamente, foi este o exercício também que nós fizemos, que é para expurgar aquele que era o material que não fazia sentido, que era demasiado fraudado. Eu até expliquei nas lives que, sociologicamente, era impossível que aquela tendência de voto acontecesse. Então, era um desafio que nós também, em princípio, iríamos lançar. E lançamos ao Conselho Constitucional. Então está-me a dizer que a CNE falsificou dados que representavam a livre expressão do eleitor? Exatamente, exatamente. E como é que isto foi feito? O bloco, ele apresenta um original, depois são vários duplicados. Eles continuam a chamar de original, porque é para todos os outros, mas na verdade são duplicados. Então, ele preencheu um duplicado, não é? E depois foi o que ia fixando, e depois, mais tarde, 48 horas depois, ou 72 horas, em alguns casos até uma semana depois, apareceram com originais já fraudados. Então, basicamente, foi este o exercício. É por isso que nós temos um nível de discrepância entre as eleições que é completamente inexplicável. Nós temos 3 eleições, portanto, se forem numa mesa, tiverem 500 eleitores, em princípio, eles recebem 3 boletins, metem em cada uma das urnas que representam cada uma das eleições. Então, no final de contas, vão aparecer 500 boletins em cada uma das urnas. Portanto, não pode acontecer que, havendo 500 eleitores votantes, nós tenhamos numa urna 700, noutra depois 450, noutra 800. Isto não é possível. É como diz o meu colega, como é que se pode explicar que os votos depositados nas urnas, que são 500, eles depois tenham fermentado, não é? E passado para 700, 800, até às vezes 1000. Não é? Então, não faz qualquer sentido. Então, eles alteraram, não é? Do ponto de vista numérico, mas também enchiam em alguns casos. Este também foi um outro método usado por eles, que foi encher, em alguns casos, e depois, quando abrissem a urna e se apercebessem que o número de votos era superior ao número de votantes que eles deram baixa no livro, eles começavam a suprimir votos e suprimiam aqueles que correspondiam à votação do Venâncio Moilhane. Mas voltava a dar aquela impressão que sociologicamente era impossível. Por exemplo, eu hoje fiz uma publicação muito interessante sobre um vídeo de uma das escolas que eu visitei no dia 10. A escola chama-se um posto de votação. E ela tem 7 salas, portanto, são 7 mesas, não é? 7 assembleias. Ora, você tem uma tendência de voto em que o Daniel Chapo tem metade ou abaixo da metade dos votos do engenheiro Venâncio. E, estranhamente, numa das salas, o Daniel Chapo vence o engenheiro Venâncio com o dobro. Sociologicamente, isto não pode acontecer. Não é possível. Por quê? Por uma razão bastante simples. Um posto de votação é uma espécie de um grupo de pessoas, ou plataforma, uma espécie de uma comunidade. Então, eles têm, podemos assim dizer, a mesma orientação ou a mesma tendência. Ou vão dar vitória ao engenheiro Venâncio, ou vão dar vitória ao Chapo, ou há de ser uma espécie de um empate técnico. Portanto,
há um comportamento que tem que ser homogéneo, senão nós não somos, é como a gente tem dito, a eleição é um fenômeno, é um processo que gera fenômenos sociais ou políticos. Então, se são fenômenos, eles são explicados. Se eles são explicados, é porque eles têm uma forma, um comportamento que é possível ler. Então, não é possível, não é razoável que em 6 assembleias, podemos assim dizer, 6 salas, exista uma tendência, especificamente numa, Daniel Chapo vença com o dobro. Nestas situações, o que é que nós demandaríamos? Demandaríamos que se abrisse a urna e nós contássemos os votos, iríamos perceber que, efetivamente, houve esta deturpação, que é aquilo que a Comissão de Observação da União Europeia disse, que houve, sim, uma alteração injustificada de votos. Obrigado, William. Ok. Isidro Fortunato, Pedro Caiala, as vossas colocações ao Diniz Tivani. Produziam um relatório um pouco mais cauteloso, mas com o mesmo enfoque da União Europeia. Nós tivemos uma missão de observação de Portugal, tivemos uma missão de observação da Commonwealth, esses até entrevistaram-me, e tivemos ainda uma missão de observação da SADC. Portanto, de forma uniforme, temos assim dizer, ninguém disse que a fase de apuramento decorreu de forma legal. Eu busco o relatório da missão de observação da União Europeia, porque ela vale por quê? Porque foi a missão de observação que teve mais observadores, e esses observadores, em princípio, representaram os vários países que representam esta União Europeia. Então, é muito mais expressiva, onde, em princípio, Portugal também está incluso. Portanto, é isto que fez-nos ter a certeza de que as leituras que nós tínhamos eram exatamente as mesmas. Agora, internamente, nós tivemos pelo menos 2 organizações. Há uma que chama-se Mais Integridade, que é uma das missões de observação que nas eleições passadas também fez observação eleitoral e, coincidentemente, chegamos aos mesmos resultados.